Uma boa tarde a todos. A doutora Doralice não poderá comparecer hoje porque ela está em Brasília recebendo 3 prêmios do CNJ que o nosso tribunal conseguiu mais essa façanha. Bom, né? Antes de mais nada, queria cumprimentar os novos colegas estreantes no pleno, doutor Dâmia Avoli, doutor Orlando Puene Bertão, doutor Armando Augusto Pinheiro Pires e doutora Suzete Mendes Barbosa de Azevedo. Sejam bem-vindos ao nosso Tribunal Pleno. Submeto aos colegas a ata da sessão anterior. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Aprovada? Ok, aprovada a pauta. Então, vamos dar início ao pleno administrativo. Os processos de número 1 e 3 estão sendo retirados da pauta. O primeiro a pedido da parte, o terceiro a meu próprio pedido. Então, restam os processos 2 e 4. Ao pregão do 2. Processo 39 e 3496 de 2014. Assunto: concurso de remoção destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 82ª Vara do Trabalho de São Paulo, em vaga decorrente da remoção do excelentíssimo senhor juiz Anísio de Souza Gomes para a 7ª Vara do Trabalho do Fórum localizado na Zona Leste da capital. Como o voto é meu, eu transfiro a presidência à doutora Hilma. Pois não. Senhora relatora, ao voto. Já passei o voto a todos os colegas. Trata-se de um processo de remoção, onde a mais antiga, a doutora Patrícia Terezinha de Toledo. Hoje constam 12 processos aguardando redação de sentença, sendo o mais antigo do dia 2 de junho do corrente ano. Entendo que não há nenhum óbice a que ela seja removida para o cargo de juíza titular da 82ª Vara de Trabalho de São Paulo. Alguma divergência? Então, aprovado por unanimidade. Senhora, devolva a presidência. Proclamação. Então, por unanimidade de votos, foi aprovada a remoção da excelentíssima senhora juíza Patrícia Terezinha de Toledo para a 82ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Próximo. Número 4 da pauta é o processo 56.1686 de 2014. Assunto: requer aposentadoria voluntária nos termos da legislação vigente. Requerente: Márcia Vasconcelos de Paiva Oliveira, juíza titular da 45ª Vara do Trabalho de São Paulo. Também o voto é meu, transfiro a presidência à doutora Hilma. Senhora relatora, ao voto. Já passei o voto a todos os colegas, entendo não existir impedimento ao prosseguimento do pedido, votando pelo processamento da aposentadoria voluntária da doutora Márcia Vasconcelos de Paiva Oliveira, com proventos integrais, correspondente ao cargo de juíza do trabalho substituta. Algum esclarecimento? Alguma divergência? Então, dou por votado. Senhora secretária. Então, por unanimidade de votos, aprovado o prosseguimento do pedido de aposentadoria voluntária da excelentíssima senhora juíza Márcia Vasconcelos de Paiva Oliveira, nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Pois não. Mas a doutora Amélia não chegou. Então, mas aqui já Devolva a acabou, né? presidência. Aqui no outro, ela é uma reclamação disciplinar esta pauta e ela é a relatora. Ixi, Marcelo, dá uma olhadinha na vice, na corregedoria, já. Será que a gente pode ir para o outro? A gente tem um do pleno judicial.
Titular. Não saberia dizer, um minuto. Ela titularizou há pouco tempo. Ela vai como juiz do trabalho substituta. Não, é que ela queria só uma informação. Ela vai se aposentar como juiz do trabalho substituto, embora titular. Porque não completou o período de 5 anos. Nós estamos só aguardando a doutora Anélia, que o próximo processo é dela. E se a gente fizer o pleno judicial? Senhora presidente. Se não houver nenhuma oposição, poderíamos passar para o pleno judicial, enquanto aguardamos a presença da doutora Anélia? Tudo bem? Então vamos lá. Então, só um minuto. Então, vamos lá. Processo 13.53.478 de 2013. Agravo regimental. Relator, o excelentíssimo senhor desembargador Marcelo Freire Gonçalves. Revisor, o excelentíssimo senhor desembargador Nelson Nazar. Agravante, Liane Martins Casarim. Agravada a respeitável decisão da Corregedoria do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Pois não, doutor Marcelo? Não há sustentação? Não. Olha, havia inscrição, mas... Havia inscrição, mas não houve o comparecimento. Se escreveu, mas não. Senhora presidente, trata-se de um recurso que, na verdade, nada mais é do que um desdobramento do processo da última sessão, em que a juíza titular, doutora Casarim, ela promove representação contra uma série de juízes substitutos, 18, acredito eu, alegando que eles não teriam passado a atuar na 85ª Vara do Trabalho, porque entendendo que eles não teriam legitimidade para formular o requerimento de pedido de providência. Entende que teriam atingido sua honra, dignidade e atuação profissional. Concluiu que os referidos teriam descumprido o Código de Ética da Magistratura. À frente da Corregedoria, não conhecida a representação em razão da intempestividade. Entendo que a recorrente interpôs recurso alegando que o prazo prescricional seria de 5 anos, ao contrário de que entende o parágrafo 1º do artigo 40 do nosso regimento interno. Não conflita com aquele previsto no artigo 24 da Resolução 135 do CNJ. O artigo 40 diz: o prazo para opor representação é de 120 dias corridos, devendo ser apresentada em duas vias e dirigida ao corregedor regional, acompanhada das provas que o interessado possuir. Parágrafo alterado pela Resolução Administrativa número 3 de 2012. Já o caput do artigo 24 da Resolução 135 praticamente diz o contrário. O prazo de prescrição da falta funcional praticada pelo magistrado é de 5 anos, contados a partir da data em que o tribunal tomou conhecimento do fato, salvo quando configurar tipo penal, hipótese que o prazo prescricional será o do Código Penal. Como se observa, os referidos dispositivos tratam de situações jurídicas diversas. O parágrafo 1º do artigo 40 desse nosso regional disciplina o prazo prescricional para oposição de representação, procedimento administrativo, esse que antecede o processo administrativo. Enquanto o caput do artigo 34 da Resolução 135 do CNJ versa sobre o prazo prescricional para pretensão punitiva por falta disciplinar a ser aplicada em sede de
de processo administrativo, o qual resulta da representação disciplinar. Esclarecer que o processo administrativo a que se refere a resolução 135 é antecipado pela sindicância ou qualquer outro procedimento preparatório previsto no parágrafo único do artigo 8º da referida resolução. No presente caso, o processo administrativo é antecedido pela representação, conforme se extrai dos parágrafos 4 e 6 do regimento interno deste tribunal. Ora, a agravante foi notificada em 6/6/2013, da apresentação de pedido de providências 61.973, 820, 135, 20.000. Em 12/6/2013, requereu dilação de prazo para prestar informações, o que demonstra que desde 2006 a agravante já tinha ciência do aludido pedido de providência. Ocorre que somente em 11 de novembro de 2013 opôs a presente representação. Com isso, a presente medida for apresentada em prazo muito superior aos 120 dias. Acrescente que a suspensão do pedido de previdências não tem o condão de protrair ao prazo prescricional. Então, eu estou negando o provimento ao agravo regimental interposto por Sua Excelência. Pois não. Revisor, doutor Nazar, Acompanho. algum esclarecimento? Senhora presidente, eu vou pedir vista regimental. Pois não. Um minutinho só, doutor. Senhora presidente. Um minutinho que a doutora Hilma está falando. Um minutinho. Eu me dou por impedida para atuar nesse processo porque, na parte administrativa, eu atuei na conciliação desse feito, que era também contra outra juíza. Então, e como envolviam as mesmas pessoas que constam no polo passivo desta reclamação, então agora eu me dou por impedido. Pois não. Quem foi que pediu a palavra? Senhora presidente, eu também. Eu participei pela Matra e tentando a conciliação entre a representante e os representados. Então, eu me dou por impedido também. Senhora presidente, Um minuto. Pois não, doutora Amélia. nesse processo eu não voto porque o desembargador Marcelo estava atuando no meu lugar. No seu lugar, certo. Alguém mais tem alguma colocação a fazer? Pois não. Senhora presidente, Um minutinho. Doutora Ivete se dá por impedida. O doutor Rafael pediu a palavra? eu tenho divergência. Ah, tá. Um minutinho só, nós já colhemos a divergência. Alguém mais quer? Tá. Mais um impedimento da doutora Rosana. Mais alguma manifestação? Então, vamos escolher os votos que há divergências. Doutora Sônia Franzini. Olha, a princípio eu estou acompanhando, mas nada me impede que após a divergência do vereador Rafael, eu possa... Certo, a princípio estou acompanhando. Doutor Rafael, quer especificar qual seria essa divergência? Pois não. Senhora presidente, a primeira observação que eu tenho é que esse processo está na pauta da judicial, mas me parece que é matéria administrativa, deveria continuar na pauta administrativa. A segunda observação que faço é a seguinte: já deu para perceber, pelos desdobramentos que esse incidente tomou, que certamente outros passos acontecerão. O Tribunal Superior do Trabalho admite recurso nessa matéria que seja exclusivamente para controle da legalidade, não aceita recurso por avaliação de mérito, juízo de mérito final. E rejeitar uma representação por um descumprimento, um possível ou suposto descumprimento de prazo, é extremamente polêmico e vai manter o assunto em discussão. A meu ver, a representação poderia ser obstada pela Corregedoria se o fato típico imputado não pudesse configurar uma infração disciplinar. A questão do prazo prescricional adotado
é extremamente polêmica, porque o prazo ficou suspenso pela própria Corregedoria por um tempo suficiente que supera a validade desta aferição de prazo. Então, num outro processo, a Corregedoria suspendeu, a requerimento das partes, ou de ofício, não me lembro, acho que foi a requerimento das partes, qualquer tipo de providência. E, portanto, o prazo teria que ficar, e tem que ficar, a meu ver, igualmente suspenso. Isso já coloca o assunto fora da possibilidade de uma intempestividade, mas de tempestividade. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a liminar na ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela Associação dos Magistrados Brasileiros contra a Resolução 135, manteve o prazo prescricional estabelecido na resolução e que, portanto, dá embasamento a uma outra leitura de interpretação do prazo. De acordo com a resolução, a notícia de uma irregularidade apresentada ao corregedor obriga o corregedor a apurar. E a palavra é obriga. Diz assim, o corregedor, quando tiver ciência de irregularidade, é obrigado a promover a apuração imediata dos fatos. Então, a meu ver, faríamos melhor apreciando a questão de fundo do que interrompendo numa questão de prazo, e entendo que não há descumprimento de prazo. Pois não. Doutora Sônia, satisfeita? Senhora presidente, aqui a minha dúvida do maior seria dessa suspensão do prazo. Mas essa suspensão, salvo o melhor juízo, eu não entendi. O desembargador Rafael falou que foi em outro processo, desembargador? Foi no pedido de providências que já foi julgado, já foi apreciado. Foi no pedido de providências? E doutora Anélia, corregedora regional, já indeferiu, as partes não recorreram, e ela só depois de muito tempo que ela examinou melhor a lista dos substitutos, que ela verificou, olha, fulano de tal nunca passou pela 85ª vara, fulano de tal também nunca passou. Data máxima vênia, eu acho que ela deveria, com todo respeito, ter tomado um pouquinho mais de cuidado, mas curvo-me a decisão do pleno. Ok, está satisfeito. Certo, então, como foi no outro processo, estou acompanhando o relator. Doutor Vinick? Houve pedido de vista, senhor presidente? Só lá no fundo. Doutor. Eu aguardo a vista. Doutor Fernando? Acompanho o relator. Doutora Vilma Capato? Relator. Doutora Rosa Zúcaro? Relator. Doutora Maria Ângela? Com o relator. Doutora Yara Ramírez? Com relator. Doutora Mércia? Também com relator. Doutor Wilson? Eu aguardo a vista, presidente. Doutor Vidigal? Doutor Norberto? Aguardo a vista. Doutor Eduardo? Doutor Rafael já se manifestou contrariamente. Doutor Trigueiros? O relator. Doutor Valdir Florindo? Com o relator, presidente. Doutora Sônia Gindro? Com o relator. Doutor Sérgio Junqueira? Aguardo a vista. Doutora Jucirema? Relator. Doutor José Rúfulo? Também aguardo vista. Doutora Ana Pettinati pediu vista. Doutora Ivete Ribeiro? Eu Tem pedido. Desculpa. Doutora Silvia Almeida Prado? Aguardo vista. Doutor Sérgio Pinto Martins? Aguardo vista. Doutora Marta Casadei? Relator. Doutor Jomar? Com o relator. Doutora Magda? Com relator. Doutora Maria de Lourdes? Vou aguardar a vista. Doutora Doris? Com relator. Doutora Vilma Hernandes? Vou aguardar. Vai aguardar. Doutora Leila? Aguardo vista. Doutor Sérgio Rodrigues? Com o relator. Doutora Marinês Soriano? Com relator. Doutora Regina Vasconcelos? Aguardo. Doutor Paulo Mota? Aguardo vista. Doutor Ariano? Eu voto com o relator.
Dr. Roberto Barros. Com o relator. Dr. Jonas está impedido. Doutora Bianca. Eu voto com o relator, senhora presidente. Doutora Sandra Cury. Com o relator. Doutor Valentini. Com o relator. Doutora Maria Isabel. Aguardo vista. Doutor Ricardo Verta. Relator. Doutora Rosana está impedida. Doutora Regina Duarte. Com o relator. Doutora Simone. Com o relator. Doutora Kyong. Com o relator. Doutor Donizete. Com o relator. Doutor Antero. Com o relator. Doutora Dâmia. Aguarda. Doutor Orlando. Também aguardo vista. Doutor Armando. Com o relator. Doutora Suzete. Também aguarda a vista? Então, o processo fediado com vista para a doutora Ana Cristina Pettinati, os demais que não votaram aguardam a vista. Então, vamos voltar para o extra pauta, que a doutora Anélia já está aqui. É o processo 33.56.36 de 2014. Assunto reclamação disciplinar. Representante Luiz Carlos Gomes Godoy, desembargador do trabalho. Representado Elmar Trotti Júnior, juiz do trabalho substituto. Doutora Anélia, por favor. Doutora Anélia, ao voto. Eu? Ao voto. O extra. Senhora presidente, eu distribuí cópia integral do voto a todos os excelentíssimos e nobres colegas e realmente é uma representação, tendo por representante o excelentíssimo doutor Luiz Carlos Gomes Godoy, desembargador deste regional, tendo por representado Elmar Trotti Júnior, excelentíssimo juiz do trabalho substituto. Eu conheço da representação e há uma arguição de prescrição da parte do excelentíssimo juiz representado. Eu coloco aqui vários argumentos para repelir, para rejeitar essa preliminar. E eu pergunto a Vossa Excelência se passaria a análise do mérito ou se aguardo. Alguém tem alguma manifestação com relação à questão da prescrição? Podemos dar seguimento? Ok. Quanto ao mérito, eu também tracei aqui algumas considerações. O voto é longo, faço até menção a alguns trechos do Código de Ética. Chego à conclusão de que, na hipótese, incorreu Sua Excelência realmente numa infração disciplinar, tal como considera o excelentíssimo desembargador representante. E é por isso que eu estou entendendo que deva ser a conduta do magistrado representado devidamente apurada por meio de processo administrativo disciplinar, e eu opino pela aplicação da pena de censura, vez que em processo administrativo anterior, Sua Excelência, o juiz representado, foi apenado com advertência. E pergunto se há necessidade de maiores considerações, se gostariam de que eu passasse a leitura do voto, ou se é suficiente. Alguém quer que ela faça a leitura total do voto ou estão todos já devidamente informados? Ok, não há necessidade. Alguém tem algum pedido de informações para a senhora relatora? Podemos passar ao voto? Vamos colher os votos, então. Doutor Nazar. Senhora presidente, eu estou acompanhando parcialmente o voto.
Eu só não acolho a sugestão da pena de censura, porque isso entendo que vai ser apurado se ultrapassada esta fase do processo administrativo. Ok. Mas o senhor... Não, é o seguinte, eu só opino pela pena de censura, mas, na verdade, eu estou encaminhando no sentido de que seja aberto o processo administrativo disciplinar, onde a matéria será longa e exaustivamente examinada pelo relator, depois pelo revisor e pelo plenário. Certo. Doutora Sônia Franzini. Eu estou acompanhando a relatora. Doutor Sérgio Winick. Pelo arquivamento, senhor presidente. Não escutei. Pelo arquivamento. Doutor Marcelo. Com a relatora. Doutor Fernando. Relatora. Doutora Vilma Capato. Relatora. Doutora Rosa Zúcaro. Com a relatora, senhor presidente. Doutora Maria Ângela. Com a relatora. Doutora Yara. Relatora. Doutora Mércia. Também. Doutor Wilson. Também acompanho, presidente. Doutor Vidigal. Doutor Norberto. Relatora. Doutor Eduardo. Relatora. Doutor Rafael. Relatora. Doutor Trigueiros. Relator. Doutor Valdir Florindo. Relatora. Doutora Sônia Gindro. Com a relatora. Doutor Sérgio Junqueira. Relatora. Doutora Jucirema. Relatora. Doutor José Rúfulo. Relatora. Doutora Petinati. Relatora. Doutora Ivete. Senhora presidente, infelizmente, nesse caso, eu lamento profundamente de não poder votar. Eu me dou por impedida nesse caso. Dá o quê? Pedido. Doutora Silvia Almeida Prado. Relatora. Doutor Sérgio Pinto Martins. Relatora. Doutora Marta Casadei. Relatora. Doutor Jomar. Com a relatora. Doutora Magda. Também com a relatora. Doutora Maria de Lourdes. Relatora. Doutora Doris. Relatora. Doutora Vilma Hernandes. Relatora. Doutora Leila. Com a relatora. Doutor Sérgio Rodrigues. Relatora. Doutora Marinês. Relatora. Doutora Regina. Relatora. Doutor Paulo Mota. Relatora. Doutor Ariano. Relatora. Doutor Roberto Barros. Relatora. Doutor Jonas. Nesse caso, pelo arquivamento, senhora presidente. Doutora Bianca. Eu voto com a relatora. Doutora Sandra Cury. Com a relatora. Doutor Benedito. Com a relatora. Doutora Maria Isabel. Relatora. Doutor Ricardo Berta. Relatora. Doutora Rosana. Também impedida, senhora presidente. Impedida, em razão da... Doutora Regina Duarte. Com a relatora. Doutora Simone. Com a relatora. Doutora Kiong. Com a relatora. Doutor Donizete. Pelo arquivamento. Doutor Antero. Com a relatora. Doutora Dâmia. Relatora. Doutor Orlando. Doutor Armando. Também com a relatora. Doutora Suzete. Relatora. Relatora. A proclamação. Ah, desculpa, doutora Hilma. É que ela ficou por fim. Com a relatora. Bom, então, por maioria de votos pelo processamento da medida, nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora, vencidos os excelentíssimos senhores desembargadores Sérgio Winick e Jonas Santana de Brito, e impedidos os excelentíssimos senhores desembargadores Ivete Ribeiro, Rosana de Almeida Buono, excelentíssimas senhoras desembargadoras Ivete Ribeiro e Rosana de Almeida Buono. O senhor foi pelo arquivamento? Ah, sim, desculpe, eu anotei. Eu Anotou. Só não mencionei, desculpe. Pois não, doutor Rúfulo? E quem tenha votado pelo arquivamento, que justifique. Para saber até, pode ser até que eu mude de opinião, que justificasse o arquivamento. Por que o arquivamento? Se quisesse, né? Mas ninguém... Porque está desfundamentado. Mas se só deu pelo arquivamento e não fundamentou, a gente não pode obrigar, né, doutor Rúfulo?
Podemos constar o seu pedido, mas se Aqui, nenhum então eu deles... requeiro que conste. Não, vamos constar, mas se nenhum deles quis fundamentar quando prolatou o voto, não dá para obrigá-lo a fazer, né? Infelizmente, não tem como. Agora nós vamos sortear, doutora. Agora, então, vamos sortear o relator. Opa, tá torto. Ele fala, não, tudo bem. Dá outra, por favor. Donizete Vieira da Silva. Ok. Então, o doutor Donizete é o relator. Acabou, né? Agora tem ordem especial. Bom, encerramos o nosso pleno e em 5 minutos daremos início ao órgão especial. Agradeço a presença de todos.